pessoal, vamos voltar aqui. Hoje vamos trazer mais um algoritmo aí, tá? Para ajudar a galera que está participando de entrevista e também eu acho que ajuda muito a gente desenvolver esse raciocínio lógico, tá? Hoje é um easy, né? É um fácil. A gente vai ter aí um array de inteiros e a gente vai extrair dele os números que não estão repetidos, tá? Ou melhor, até os números repetidos a gente extrai, porém sem a repetição, para ficar mais claro, tá? Então, primeiro ponto aqui é o seguinte, vamos escrever aqui um array para a gente ir desenhando. Eu vou separar essa nossa aula aqui em duas partes, tá? Vou fazer juntinho, mas separado. Tipo, eu vou primeiro falar um pouquinho do pensamento lógico e na sequência a gente implementa ele no algoritmo, tá? Em Kotlin. Muito bem. Vamos imaginar que eu tenha um array aqui, um array A, onde os números que eu tenho nele aqui seriam os seguintes. Ó. Vamos aqui fazer 3, 3, 4, 5, 5 e 6, para não ficar também muito extenso e ficar ruim de entender. Então, percebam que eu tenho repetição nesses dois 3 e dois 5, né? Um ponto importante é que para esse algoritmo ele só vai funcionar se o array estiver ordenado, tá? Então, se o array estiver ordenado, a gente vai conseguir fazer essa extração dos números, tá? Sem repetição. E por que isso? Porque na hora que eu tenho a ordenação, eu tenho os números iguais adjacentes, eles estão um ao lado do outro. E eu vou usar uma técnica aqui que é sempre comparar um elemento com o seu antecessor. Vai ser sempre assim. Então, isso vai facilitar bastante, né? Ou melhor, vai ser possível só se eles estiverem ordenados. Tudo bem? Bom, continuando aqui. O que mais eu preciso saber, olhando para esse array aqui, né? Estou ainda no meu pensamento lógico para entender como é que eu vou fazer. Então, vamos imaginar, nós sabemos aqui que nós temos índices. O array é assim, começa do índice 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Não é isso? Beleza, o que mais eu preciso saber? Bom, eu vou ter que percorrer o array todo, né? Então, para percorrer todo esse array, eu vou usar duas variáveis, uma de leitura e uma de escrita. Eu acho que faz sentido, ó. Nessa primeira aqui, minha variável, vou botar aqui PR, um point read. Vou usar ponteiros, né? Apesar de no Kotlin não ter muito essa ideia de ponteiros, mas nada mais é do que duas variáveis apontando em momentos diferentes ali para locais diferentes, tá? E a resposta, depois de ser processado esse algoritmo, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter um array. Vocês sabem que array ele não pode ser mudado o tamanho dele. O que eu posso mudar são valores, né? O array é uma estrutura de dados que não permite, ela tem tamanho fixo. Então, no final das contas aqui, eu vou ter um array de mesmo tamanho. Índice 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Porém, eu vou pegar esses elementos, vou comparar e vou deixar na ordem aqui os que não são repetidos. O que ficar depois vai aparecer. Mas eu acredito que o entrevistador, quando faz uma pergunta dessa ou pede para um candidato escrever um algoritmo, é para enxergar nele esse pensamento lógico, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Vamos criar um algoritmo para percorrer e colocar nos primeiros lugares aqui os números que não são repetidos. Bom, como eu falei, vou precisar de uma outra variável auxiliar aqui, que eu vou chamar ela de ponteiro de escrita. Então, vou colocar ela aqui, ó, ponteiro de escrita. Estou colocando aqui embaixo para facilitar quando a gente for provar que funciona esse looping que eu vou fazer, tá bom? Para percorrer o array. Bom, primeiro ponto, quando você olha assim, um array que vai se transformar em outro, e eu estou começando o ponteiro dele no índice 1, quer dizer então que esse primeiro valor do primeiro índice não vai sofrer alteração alguma. Eu estou escrevendo a partir do 1. E por que não vai sofrer alteração? Porque esse cara que está em primeiro lugar, tanto faz ele ser repetido ou não, ele vai existir, ele existe no meu array. Então já posso considerar que nele eu não vou trabalhar e ele já é o número 3. Então no meu array resultante eu vou ter o 3 aqui. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos escrever aqui um loop, né? Em português mesmo assim, um português e inglês, para a gente entender de maneira bem natural. Eu vou fazer um loop onde eu vou usar como identificador do meu loop, né? O contador do meu loop, a minha variável pread, porque é ela que vai ler
todo o meu array pulando de casa em casa até o final. E eu quero que esse PR aqui, né, o read, ele vá do número 1, por isso que eu coloquei ele aqui, ó, no índice 1, até o índice 5, tá? Que seria esse aqui. Aí você pode até pensar agora, mas se o array for maior? Bom, se o array for maior, como isso aqui é um pensamento lógico, eu sei que termina no 5, eu posso colocar aqui. No nosso código, eu posso usar o tamanho do array para ficar dinâmico, tá? Mas para agora, eu quero só desenvolver esse pensamento, tá? Esse raciocínio lógico. Muito bem, então eu vou entrar no loop. Esse loop aqui acontecendo, eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é perguntar, o famoso if, né? Só que eu vou escrever aqui, ó, se o meu meu array de índice, se bem que é um A minúsculo, né? Desculpa aí, tá? Para não ficar o A maiúsculo é mais fácil de enxergar, mas vamos lá. Se o meu array de índice PR, né? Que é onde eu estou começando a ler, ó. Então, o primeiro carinha que é o número 1, esse aqui, se ele for diferente do meu mesmo array com o índice PR, lembra que eu falei que eu vou usar uma técnica de comparação com o antecessor? Então, PR menos 1. Olha só o que eu estou fazendo, hein? Estou pegando o array e comparando aonde está o meu ponteiro com o que vem antes dele. Então, na primeira passagem, ele ia pegar esse 1 aqui, onde eu comecei o ponteiro, e comparar com o anterior. Nesse caso, já ia dar igualdade, né? Muito bem. Uma vez ele vendo que é diferente, o que é que eu quero que ele faça agora? Eu pego o meu array e vou persistir, eu vou mudar o valor dele. E aí, eu vou entrar a variável PW, que é ela a variável descrita, né? Que vai mostrar para mim o índice que eu vou escrever. Ó, então, PW vai receber, agora é um receber aqui, o valor que está no meu array no índice de leitura, PR. Tá certo? Então, o meu PW, que é o mesmo array, vai trocar o valor desse array. Nessa posição que está o PW, ele vai receber o que está sendo lido pela minha outra variável, nesse caso aqui no loop, tá? Feito isso, já escrevi numa posição do meu array, eu posso agora simplesmente dizer que eu quero acrescentar o número 1 ao meu índice. Então, isso aqui seria mais 1. Então, eu consigo caminhar com esse carinha aqui para a minha direita. Eu vou chegar até o último elemento que eu preciso preencher. Terminando o loop, eu posso voltar aqui e ele vai voltar de novo para o meu loop, tá? Muito bem. Será que isso aqui dá certo? Vamos fazer um teste, como fosse um teste de mesa aqui. Vamos rodar, eu vou falando o fluxo aqui acontecendo. Se tiver alguma correção, a gente faz, tá? Então, vamos lá. Quando eu disparar esse algoritmo, a primeira coisa que ele vai acontecer é fazer esse looping. Quando eu chegar aqui, o meu PR é 1. Ele está aqui nessa posição. Perfeito. Está aqui nessa posição. Ele vai entrar e vai verificar. O meu array índice 1, que tem um valor de 3, é diferente do seu antecessor, que é 3? Não, não é diferente, né, pessoal? Se não é diferente, ele não entra nesse fluxo aqui, ó. Aqui ele só vai entrar nesse fluxo se essa condição for satisfeita. Então, ele não vai entrar. Ele passa direto para cá e já volta para o segundo ponto aqui do PR, tá? Então, não foi satisfeito, ele vai lá, começa o loop novamente. Só que agora, como o loop faz isso automático para mim, o PR dele aqui, ó, de leitura, read, né? Vai passar para o índice 2. Começou no 1 e agora é o índice 2. E o PW continua lá no índice 1, tá? Muito bem. Chegando agora, ele vai perguntar, o 4 é diferente do 3? Nesse momento aqui, o 4 é diferente do 3? É diferente. Daí ele vai entrar. E ele vai fazer o seguinte, ó, o meu array na posição PW, que é 1, ó aqui, posição PW, que é 1, recebo o que está na posição PR, que é o 4. Então, aqui vai ficar o número 4, ó. O número 4. Tá bom? Beleza. E daí o PR recebe mais 1. Então, o PR agora, eu estou falando PR, desculpa, tá? PW. O PW agora, ó, passa para cá.
tá bom? Ele vem para cá. E fica aguardando o próximo loop, né? E daí fez mais um, voltou para o loop. O loop estava aqui no 2, o PR. Agora, o meu PR, o loop faz automaticamente e passa meu PR para cá, ó. Meu PR vai ficar aqui. Ele vai pegar nesse se, vai comparar. 5 é diferente de 4? 5 é diferente de 4. Então, ele entra novamente aqui. Quem é meu PW agora? Meu PW é 2, ó. Estou na posição 2, porque eu acrescentei 1 no loop passado. E eu digo que esse cara, que é o PW, no meu próprio array, na posição 2, vai receber o meu PR na posição 3, que é onde ele está no momento. Então, o valor aqui 5 passa para cá. O valor 5 passa para cá. Vem para cá, conta mais uma vez, né? O meu PW conta mais uma vez, então faz com que ele passe para o próximo índice. Vai ficar aqui, ó. O PW vem para cá. Começa o loop novamente e o meu PR, que é o de leitura, quando chega no loop, ele incrementa sozinho, vai passar para o próximo índice, ó. PR, que é o índice agora 4, né? Passou pelo 3, agora é o 4. E vai fazer a comparação. 5 é igual a 5? É igual a 5. Então, ele não faz nada disso, passa direto, vai para o próximo já. Esse aqui ele não fez nada. Vai para o próximo. Quando chegar no próximo, que é o loop que faz isso para a gente, mais uma vez repetindo, né? Daqui para cá é automático, eu não preciso incrementar nada como eu incremento aqui, porque esse PR faz parte da minha estrutura do loop, tá? Então, chegando aqui, ele pegou 6 agora e vai fazer a comparação. 6 é diferente de 5? É diferente de 5, então vai entrar novamente. Vai pegar agora o meu array que está no PW, que o PW é 3, ó, essa posição aqui, e vai trazer o que está no PR, que é 6. Ó. Percebam que dessa forma eu já matei aqui, ó, 3, 4, 5 e 6. Já consegui tirar os duplicados. Como dessa vez, mesmo o PW aumentando mais um aqui, porque passou pelo loop e entrou no si, vai ficar PW aqui, o ponteiro vai ficar apontando para esse carinha aqui, tá? Porém, no loop, quando eu chegar, o meu PR aqui, ó, já atingiu o seu limite máximo, já atingiu o limite máximo, que é 5. Ele não vai mais fazer nada, tá? Ele vai parar simplesmente de loopar aqui, de girar. Bom, terminou então o meu algoritmo. No final das contas, o que vai estar preenchido aqui dentro é, como é o mesmo array, é os mesmos valores que eu tinha lá em cima, ó. Aí você vai dizer, poxa vida, tudo bem, mas o 5 está repetido, continua repetido, e o 6 continua repetido. De fato, isso é verdade, tá? Só que o problema exigia que fosse um array de inteiros, e um array de inteiros eu não posso simplesmente destruir esse cara aqui. O array é feito de maneira que o seu tamanho é imutável, ele é fixo. Eu não consigo criar um array com determinados elementos e alterar esse tamanho dele. Isso é uma característica da estrutura de dados array. Tá? Existem outras maneiras de burlar isso, mas a princípio seria dessa forma. Daí eu posso criar diversas maneiras, na linguagem de Kotlin mesmo, quando a gente for implementar, eu posso criar uma maneira de não mostrar os caras que estão sendo repetidos, que são os números que já foram lidos, né? Eu podia colocar aqui, inclusive, um não, se não, tem um se aqui, e aqui embaixo, quando ele não entrasse nesse se, caísse no se não, né? Se não aqui, no se não. E o que é que ele poderia executar? Colocar um zero. E a gente definiria que quando tiver o número, fosse inteiros maior do que zero, e sempre que tivesse números repetidos, ele substituísse por zero. Tá? Mas eu acho que não é interessante mudar o valor de um array. Depende muito da pergunta também, do que o entrevistador vai fazer a você. Mas contanto que você tenha essa ideia. Primeiro que array é uma estrutura de dados fixa, não muda valor, não muda tamanho, perdão. Você pode mudar os elementos, os valores dos elementos internos, mas o tamanho, se eu abrir com 5 elementos, com 6 elementos, até o final vai ser com 6 elementos, né, por exemplo. A não ser que eu crie eu pego esse array e crie um outro array a partir desse, de outro tamanho, não tem problema. Eu estou falando é que esse mesmo array criado, eu não posso mais alterar o tamanho dele. Então, como o entrevistador me deu uma situação que tem esses complicadores, eu acho que daí ele quer até testar o seu conhecimento, você consegue fazer um array, traz para cá os números que não se multiplicaram, que não foram duplicados, aliás, perdão, e quando for mostrar, você pode mostrar aqui apenas do índice 0 a o índice PW, por exemplo.
que é exatamente o último índice, PW-1, né, que esse ainda foi para mais um. Aí tem outras formas de fazer. Isso aqui que eu queria mostrar a vocês, uma lógica de extrair os números sem as repetições deles, tá bom?